Olá, está começando mais uma edição de Agritendências, Clima e Mercado Agrícola. Hora de botar em dia aqui as tendências da produção agrícola aqui no Brasil e em outras partes do mundo, sobre a influência do clima, que afeta lavouras nessa fase agora, especialmente aqui no Brasil. Estamos num momento de definições de safra de verão, plantio de soja e de milho verão sendo finalizado nesse momento, muita expectativa com relação ao andamento do clima para os próximos meses, para as próximas semanas, e particularmente o produtor também de olho no mercado, nas tendências do mercado, sempre com a possibilidade de alguma surpresa em relação à divulgação de algum dado que possa afetar, seja a Bolsa de Chicago ou Bolsa de Nova York, nossas referências em termos de preço, seja via câmbio, né? Política econômica, tudo afeta de alguma forma o nosso agronegócio. Marco Antônio dos Santos, meu companheiro aqui no nosso Agritendências, muito bem-vindo a mais um programa. Vamos começar a conversa, Marco Antônio, eu acho que pela Argentina, a situação está feia por lá, Sim. impactando muito o mercado, já tem uma quebra que o pessoal está calculando aqui em torno de 45% na safra de trigo, com chances de piorar, e agora a soja e milho ameaçadas também, porque não chove e a temperatura está lá perto dos 40 graus, Marco Antônio. Marco Antônio, conta para a gente o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente. Olha, Silmar, realmente a Argentina está passando por um momento bastante delicado com relação ao clima. Não está chovendo, quando chove, as chuvas estão extremamente irregulares e de baixo volume. E agora, para piorar um pouquinho a situação, os próximos dias vão ser marcados por temperaturas extremamente altas, que podem chegar aí até com valores acima de 40 graus. Ou seja, aquela situação que nós vimos aqui no Brasil, principalmente em janeiro, lá na tua terra, lá no Rio Grande do Sul, né, que onde não teve chuvas e as temperaturas ultrapassaram os 40 graus, a gente vai ver isso na Argentina agora, nesses próximos 5 dias. E isso vai trazer uma condição extremamente desfavorável para o desenvolvimento das lavouras, além do plantio, né, que está atrasado, vai ficar mais atrasado ainda, e pode resultar numa quebra bastante significativa da produção dessa soja e milho primeira campanha, ou primeira safra que eles chamam, né? E só que há uma tendência, Silmar, de que a laninha venha perder forças agora no final do ano, e principalmente no mês de janeiro, fazendo com que as chuvas retornem no verão para a Argentina. E já foi cogitada a possibilidade de que alguns produtores avancem com o plantio, mas da segunda safra, não da primeira. Então, isso pode trazer algum reflexo para a produção, mas mais para o meio do ano, né? Quando você está colhendo essa soja. Mas é fato que essa soja e esse milho que está sendo plantado agora vai ter uma perda bastante significativa, muito parecido com o que foi o trigo, né? Marco Antônio, o que provoca essa condição aí de temperaturas tão extremas assim e com essa secura toda que está atingindo esse sul da América do Sul? O que é consequência do Laninha? Ele é específico Exatamente, da Silmar. É a região? laninha, né? A laninha ainda está trazendo problemas principalmente para a Argentina. Só que o Atlântico está se aquecendo na altura da Argentina e do sul do Brasil. E toda vez que você tem uma condição de águas mais quentes do Atlântico, isso favorece a que os corredores de umidade fiquem mais ao sul, bem como também entradas de frentes frias. Então, a tendência é que os próximos dias ainda seja marcado por seca e temperaturas elevadas, mas a segunda quinzena de dezembro em diante pode ter algumas chuvas, né? Então, assim, não é apesar de toda a catástrofe climática que está acontecendo agora, mas o futuro da Argentina não é tão ruim assim. E quando eu falo futuro, é mais para o verão de 23, né? Não deve ser tão ruim assim, então temos que ficar de olho. Agora, Marco Antônio, tem previsão para o Rio Grande do Sul, também na fronteira com a Argentina, de situação muito semelhante agora para os próximos dias. Me falar aqui em previsão para esse final de semana,
eu acho que já a partir de amanhã, temperaturas na casa dos 40 graus no Rio Grande do Sul, não sei se pega Santa Catarina também, e temperatura, aliás, com o clima muito seco, ou seja, temperaturas muito elevadas e clima seco, ou seja, muita secura também, o que acaba prejudicando até a própria saúde humana. É a mesma situação da Argentina sendo transplantada aqui para a fronteira? É uma situação diferente? Vai longe essa situação? Não, a condição do Rio Grande do Sul é um pouco melhor. Choveu muito bem no final de semana e tem previsão de chuvas para o domingo e para segunda-feira. Esse aumento da temperatura tem tudo a ver com uma pré-frontal, que é um sistema que antecede as frentes frias. Toda vez que você tem... Isso acontece muito aqui em São Paulo também, se você reparar, toda vez que você tem uma frente fria, está um pouco mais seca e vem uma frente fria, as temperaturas 48 horas ou 24 horas antes, elas explodem. E as temperaturas ficam bastante altas. E isso é um fenômeno da chamada pré-frontal. Então, de uma certa forma, para o Rio Grande do Sul, eu não vejo problemas, porque tem previsões de chuvas entre o domingo e terça-feira, né? E como já choveu no final de semana, as condições estão relativamente boas para a Argentina, bem melhores do que foi ano passado. E a tendência para o verão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todo o sul, incluindo aí o Paraguai, é de chuvas muito boas aí daqui para frente. Então, a situação mais curta aqui nessa tendência, só praticamente final de semana, né, Marco Antônio? Exatamente. Vai até sábado só, já no domingo a temperatura cai com a entrada da frente. De qualquer forma, a situação da Argentina é bastante preocupante. Eu conversei com analistas da própria Argentina lá, o pessoal realmente está preocupado, porque a perda no trigo é quase a metade da safra, praticamente, e agora essa ameaça aqui, que eles acham que também já, de certa forma, um tanto irreversível para soja e milho, embora concordando com você que vai ter essa possibilidade de dar uma melhorada no plantio da chamada segunda safra argentina, entre aspas, né? Essa chamada soja segunda, soja de segunda, que eles plantam um pouco mais tarde, aí com uma condição um pouco melhor. Agora, Marco Antônio, a preocupação está com as floradas do café, estão bastante decepcionantes aqui no Brasil, particularmente no sul de Minas. Tem a ver com o clima também, né, Marco Antônio? O grande problema da florada do café, e aí não remete só agora à primavera, mas já vem vindo desde lá do outono, né? O ano passado, nós tivemos, em julho do ano passado, 3 geadas, que realmente trouxe problemas para os cafés. Aí nós tivemos um verão com chuvas dentro da normalidade, mas um outono e inverno muito seco, né? E se você se recorda, julho, aqui na região cafeeira, foi marcado por temperaturas extremamente altas e muito seco. E isso trouxe problemas porque trouxe um estresse térmico para a planta de café. E aí voltou a chover em final de agosto, choveu bem em setembro, startou ou induziu a florada. Só que quando pegou, o outubro foi relativamente boa, mas aí veio novembro. Muito frio, seco, e aí a planta que já estava vindo de um estresse desde o ano passado, né, derrubou muita florada, ou derrubou muito chuminho. Então, agora que começou a chover melhor, a planta está começando a vigorar de novo, mas com baixos índices foliares, com estresse já do passado. Então, isso realmente fez com que a florada não vingasse tanto como foi a florada em si. Então, de uma forma geral, a safra de café, a safra 23, tem tudo para ser menor mesmo, por conta desses estresses hídricos e térmicos que a soja, que o café passou nesses últimos 12 meses. O fato é que o café vem reagindo em termos de preço, a preocupação é que a safra seja menor no ano que vem, embora seja cedo para estimar isso aí, porque é difícil estimar isso no café com precedência, com antecedência. E, por outro lado, também no Vietnã, para se falar também algum problema de clima lá que está afetando também o café robusta, que é o conilon deles lá. Mas, Marco Antônio, eu queria um pouco adiante aqui, falar um pouquinho sobre condições de mercado. Nesta sexta-feira tem a divulgação aqui pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgação de uma nova estimativa sobre, primeiro, números finais da safra americana, que eu acho que não vai ter muita alteração em relação ao que se previa anteriormente, porque a colheita já está praticamente encerrada. O que pode ter alterações em termos de estimativas de demanda, oferta e demanda,
praticamente dos estoques americanos. Previsão de estoque pode dar uma mexida no mercado aqui. Não se tem uma ideia clara ainda do que pode ser divulgado, mas o fato é que sempre existe uma expectativa com relação a alguma surpresa em termos de previsão de estoques. De resto, também o SE divulgar estimativas atualizadas sobre a produção no hemisfério norte em geral, outras safras que estão em andamento, particularmente a questão da Ucrânia, também da Europa, da União Europeia, tudo isso pode ter alguma influência no mercado ainda daqui para frente. Então, a expectativa, o momento é de expectativa no mercado de grãos, mas com tendência ainda, como eu já mencionei em outras edições anteriores do nosso programa, Marco Antônio, que a tendência segue positiva aqui em termos de preço, tanto para a soja como o milho, particularmente no caso do milho, né? Porque a oferta até metade do ano que vem vai ser apertada por conta de quebras de safra que já aconteceram na Europa, nos Estados Unidos e na Ucrânia, e além disso, agora a Argentina também é ameaçada. Então, esse é o cenário que se tem em termos de mercado por enquanto, Marco Antônio. Exatamente. E lembrando que a safra brasileira de soja também não vai ser acima de 150 milhões, né, como estava sendo estimado. As chuvas irregulares que vêm ocorrendo no Brasil têm feito com que várias regiões do Brasil venham acusando algumas quebras. Longe de ser uma quebra como ano passado, teremos ainda uma safra recorde acima de 145 milhões, mas dificilmente passe de 150 milhões. Lembrando que a estimativa inicial era 153, 154 milhões. Então, isso pode trazer realmente uma manutenção nesses preços da soja e do milho. Aliás, Marco Antônio, esse atraso no plantio de soja em algumas regiões, particularmente em Goiás, parte do Vale do Araguaia, no Mato Grosso, parte de Minas, acho que parte de São Paulo também, tudo isso leva também a um atraso no plantio da safrinha de milho, né? Exatamente. Tem um ponto de interrogação com relação à safrinha do milho, e são alguns estados importantes para o cereal, né? Então, isso pode levar realmente a um atraso no plantio de milho e, consequentemente, colocar em risco a próxima safra lá na frente, né? A menos que as chuvas dêem uma trégua aqui e vão até mais tarde, Marco Antônio. Mas você, acho que é cedo ainda para falar nisso, né, Marco Antônio? Muito cedo ainda para falar qualquer assunto sobre o outono. Sim. A gente vai poder falar isso daqui um mês e pouco, né? Mas o fato é que eu não consigo ver mais talvez uma produção, um avanço tão grande no plantio da soja, do milho, segunda safra, né? E, consequentemente, a produção talvez não seja tão cheia assim. Mas esse é assunto para a gente falar mais para janeiro, né? Perfeito, Marco Antônio. Mas temos que ficar de olho já nisso, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, dito isso, vamos ficando por aqui, né, Marco Antônio? Eu acho que o assunto, por enquanto, é esse. Expectativa agora com relação ao desdobramento dessa questão da Argentina e torcer para que as chuvas se mantenham regulares aqui para a nossa safra em andamento aqui no Brasil. Isso aí, Marco Antônio. Até a próxima. Até a próxima, Silmar. Um abraço e nos sigam nas redes sociais.